Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bitcast, diretamente da Tecnoshow. Hoje o papo aqui vai ser diferente. A convite da Bit Electronics, estamos aqui não só para falar de negócios, mas para conectar grandes mulheres no agro. Meninas, bem-vinda. É um grande prazer receber vocês aqui. E eu vou começar um pouco diferente. Ingrid, você não estava num dia e eu vou contar uma historinha de como essa conexão aconteceu. Nós fomos convidadas, né, e fomos para um evento da Agropates. Não conhecia a Ana, não conhecia a Silvia. E chegando lá, a Bit Electronics era uma patrocinadora do evento. E eu fui com a BitStar para poder levar a internet, porque nós iríamos para fazenda. Saí de Bom Jesus, fui para lá, tudo tratado, tudo direitinho. Quando chegou lá, eu levei a BitStar para colocar numa van. De repente, me chega um ônibus. No que eu olhei, eu falei, gente, como é que eu vou colocar uma BitStar em cima do ônibus? Então, a gente já começa com um problema feminino aí, né? Pedi ajuda, fomos tentar colocar essa BitStar em cima do ônibus e nada. Não conseguia, alto, a gente não conseguia subir. E aí a Silvia chegou em mim e falou, Isa, vamos comigo, vem na caminhonete comigo, eu vou atrás, a gente coloca na caminhonete e a gente vai mandando o sinal pro ônibus. Tá tudo resolvido, né, Silvia? Exatamente. Entrei no carro, chegando lá, consegui colocar na caminhonete, que eu já estava acostumada. Chegando lá, conheci a Ana Gabriela, que foi, assim, sensacional. E também tava a Isadora, que é uma querida, hoje não está aqui com a gente, mas um grande beijo para ela. E tudo começou a partir dali. Então, assim, o que é conexão, né, meninas? Estamos aqui pela Bit Electronics, pela BitStar, para falar um pouquinho da nossa força no agro, de como tudo aconteceu, e é muito bom ter vocês aqui comigo. Eu queria muito que a gente dividisse aqui qual que é a posição de vocês no agro, como que vocês entraram, que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Primeiramente, eu quero também agradecer, é um prazer para nós estarmos aqui reunidas, né, em nome da Bit, né, que promoveu esse encontro aqui para nós, né? Falar que eu estou muito feliz de encontrar também a Ana, amiga, a Isa, amiga, e conhecer você pessoalmente, viu, Ingrid? Porque é engraçado, porque quando a gente repostou, né, os cards que a gente estaria reunidas aqui, eu recebi muitas mensagens de amigos de Brasília falando, gente, eu sigo ela, ela vai estar com vocês. Então, assim, é um prazer te conhecer pessoalmente, tá? Prazer é meu. E falar do agro é falar até da nossa própria história, né? Porque eu acho que a gente não desassocia o agro das nossas vidas totalmente, né? A minha história, ela sempre teve ligada ao agro de uma maneira mais incipiente no início. A gente tinha uma propriedade pequena, os meus pais, eles vêm de um trabalho também dentro do agro. Meu pai saiu da fazenda pequeno e foi para a cidade para estudar, então a gente está sempre ali em volta, né, dessa rotina rural. E os nossos negócios, né, começaram também em função de oportunidades que surgiram dentro do mercado de leilões e teve início também com o leilão rural. E quem hoje assiste os nossos leilões de veículos percebe claramente a influência do leilão rural na nossa sistemática de realizar os nossos eventos, né? Porque a gente tem tão impregnado do leilão rural que o nosso jeito de leiloaria, de cantar o leilão, é como se você estivesse assistindo um bezerro, a venda, um arremate de um bezerro, de uma vaca, de um touro, PO. Você vai perceber que a semelhança é gigante, né? E aí, progressivamente, a gente veio aí adquirindo outras propriedades, aumentando, né, o gosto pelo trabalho mesmo de leitura. Que legal. Bom, eu falar um pouquinho de mim aqui, né? Eu sou médica veterinária, atuo com reprodução e cirurgia de bovinos. E como que o agro aconteceu na minha vida? Eu nasci no agro mesmo. Meus avós, tanto materno quanto paternos, eles eram pecuaristas, um de leite, outro de corte. Então, eu sempre passei a infância inteira nas fazendas, sempre fui apaixonada por animais. E uma coisa que sempre me perguntam é, Ingrid, quando que você decidiu ser veterinária? Eu nunca decidi, nunca foi assim, eu quero ser veterinária, a partir daquele momento eu queria ser veterinária. Foi um negócio que nasceu comigo e eu sempre tive a certeza de que eu seria, né?
E a gente até brinca que toda criança nasce veterinária. Toda criança quer ser veterinária. Verdade, só que uns são mais verdade. teimosos e vão por outros caminhos. E alguns seguem, né? Eu Porque a também gente queria sempre fica apaixonada com o animal, sim, né? sim. E eu era assim, louca pelos animais e tudo mais. E aí mudei um pouco o meu foco. Quando eu tive 10 anos, eu sempre tive um biotipo de atleta, fisicamente. E aí um médico chegou, um ortopedista, para minha mãe e falou assim: você tem que colocar a sua filha no esporte porque ela tem um biotipo muito bom para atleta. Aí minha mãe me colocou no tênis. E eu segui uma carreira profissional como tenista. Ganhei bolsa para os Estados Unidos para fazer faculdade. E eu iria para lá com 17 anos. E aí chegou o momento decisivo entre ir para os Estados Unidos ou ficar no Brasil. E aí a faculdade nos Estados Unidos não poderia escolher medicina veterinária. Porque eu tinha bolsa para 4 anos e veterinária são 8 anos, ou eram 8 anos na época. Veterinária, medicina, humana e direito. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Preparei minha vida inteira pro tênis e também pra medicina veterinária. Como é que eu faço? E minha carreira era cheia de patrocinador, minha mãe, minhas escolas já sabiam que eu era atleta, então eu faltava muitas aulas, nunca fiz Enem. Então, assim, eu não estava preparada para viver o Brasil. E aí, o meu vô materno, por parte de mãe, ele sempre foi o meu pai, né? Ele que me criou. E aí ele adoeceu, teve um câncer muito forte, chama mieloma múltiplo. Foi para o hospital, em 3 meses ele faleceu. Mas durante esses 3 meses, eu estive muito com ele no hospital. E aí teve uma última visita, assim, que a gente estava lá, e ele não conseguia falar mais, mas ele pediu para ficar só eu e ele no quarto. E aí ele pegou na minha mão e ficou me olhando, e ele nunca quis que eu fosse, né, para os Estados Unidos. E aí eu senti que ele queria me falar aquilo. Aí eu falei assim, vô, se o senhor quiser que eu fique aqui no Brasil, eu vou ficar aqui, vou fazer veterinária. E aí ele fechou o olhinho, no dia seguinte, ele se foi. E aí eu decidi largar tudo, fiz a veterinária e hoje sou muito feliz, graças a Deus. Sucesso todo, que história Nossa, mais nossa, linda. chorar. A gente combinava que hoje ninguém iria chorar, mas... Ai, Ingrid, não tem como, não. Muito linda, muito linda. E que bom que você ficou, escolheu a veterinária. Foi. E hoje, olha o sucesso que você faz. Você vai fazer Exatamente. sucesso de qualquer jeito. Amém. Com né? certeza. Obrigada. Isso. Bom, meninas, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Isa, muito obrigada pelo convite da BIT. Eu me senti, assim, muito honrada de ser chamada para participar, para conversar com vocês. A Silvia é uma querida. Foi, acho que Deus mesmo que nos colocou Sim. juntos aquele dia Sem dentro daquela dúvida. caminhonete. Eu também entrei na caminhonete assim, né? Oh, Foi por um acaso, Ana? mais ou menos por Eu só acaso, lembro né? assim, foi juntando Foi, e vamos foi pra por acaso. caminhonete. Nós caímos lá, olhamos uma pra outra. Porque eu falava tava sem carona, sem ônibus, sem nada. assim, e aí falava, você conhece? Não. E você? Não. Ah, então vamos conhecer aqui agora. É. E foi desse jeito, né, Ana? Cada uma contou sua história e nos Foi. emocionamos dessa maneira. Mas Deus une propósitos, Sim. né? E a Ingrid, eu já conhecia de redes sociais também, eu acompanhava o seu trabalho já há muito tempo, acompanho. E eu fico encantada, assim, com o desempenho dela, como ela é muito novinha, como ela já tem tantas versões, tanta responsabilidade e tem tanto sucesso, né? Então eu tô muito importante, me sentindo muito importante aqui Eu também. de dividir essa mesa com vocês. E a minha história no agro é desde sempre, né? Eu nasci numa família pecuarista e a minha família, ela está no agro, assim, há mais de 100 anos. Então, vem dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais e a minha geração agora. E tá dando repetição. Eu confundi aqui, gente. Fica tranquila. Bom, e não foi sempre assim, né? Eu nasci no agro e permaneci no agro, não. Porque quando eu era criança, adolescente, eu me sentia desvalorizada na fazenda. Então, o meu pai, ele saía para trabalhar com os meus irmãos e eu ficava muito com a minha mãe em casa. E eu sempre ouvia, fica com a sua mãe, fica com a sua mãe. E eu não gostava de ficar em casa fazendo os trabalhos de casa. Ao mesmo tempo, meu pai tinha esse posicionamento, não porque era um posicionamento machista, mas foi a história que ele viveu. Sim.
O meu pai é o filho mais novo de 24 irmãos. Todos homens? Não, homens e mulheres. Tá. 24 no total. Caramba. Todos criados na fazenda. E na fazenda as tarefas eram divididas assim. As mulheres ficavam sim, em casa com produzindo certeza. tudo. Porque não tinha essa história de comprar um pão de queijo de saquinho, né, gente? Era Produziam tudo ali na tudo. fazenda. E os homens iam para a lida no pasto com os animais e tudo. E nas roças também. Então ele viu isso acontecer e era natural que ele passasse isso pra gente também. E eu, na verdade, por uma imaturidade minha, acabei tomando isso como uma mágoa. Uma Pensei, dor, né? uma dor. Uma dor. Como se aqui na fazenda eu nunca vou conseguir ser boiadeira. Eu vou, no máximo, ser cozinheira. Né? Então eu não quero isso aqui pra minha vida. E aí, quando chegou o momento de escolher a minha profissão, e eu sempre falei que eu ia fazer veterinária, porque eu achava que eu tinha que ajudar o meu pai, mas como eu não me via, eu não via possibilidade disso acontecer, eu falei, bom, eu vou escolher outra coisa. E não quero trabalhar com a fazenda. E fui ser arquiteta. E fui arquiteta por mais de 20 anos. Sou arquiteta ainda, né? Eu trabalho para o mercado imobiliário, atendendo construtoras, incorporadoras. E sempre num ambiente muito masculino. Parece que essa história de estar num ambiente masculino é nato para mim, sabe? Eu gosto. Entendi. Eu me dou muito bem com esse público e é um trabalho que eu desenvolvo e sempre gera conexão e sempre gera um compartilhar, né? Uma parceria. E eu sempre tive muita facilidade. Só que, com o tempo, a minha natureza me chamou. De volta. Sabe, pras de suas volta. origens. Chama, né? Sempre É chama. Raiz Sempre é chama. muito forte. É Como aquele se o DNA ditado aclamasse, né, pro retorno às origens, né? de que o fruto não Volta. cai longe da árvore, né? É a isso. coisa mais verdadeira que existe. Então eu comecei a sentir muita falta do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E comecei a olhar para a fazenda de novo. E quando eu vi a possibilidade de voltar, porque hoje eu faço gestão de uma fazenda aqui em Goiás, e o meu pai e o meu irmão ficam nas fazendas no Mato Grosso. E quando eu vi a possibilidade de voltar, eu fui com muito jeito conversar com meu irmão, e depois com o meu pai, com aquela dor. Né? Será que eles Vamos vão, Que eles vão vão me me aceitar? entender, que eles vão falar assim, peraí, o que tá Eles acontecendo? vão Acreditar. acreditar que eu vou É. conseguir trabalhar aqui, né? E a resposta deles foi imediata. E assim, vem, sabe? Estamos te esperando, seu lugar E aí eu está entendi aqui. naquele momento que toda a dor que eu vivi por tantos anos, todo esse desencontro, foi uma dor que era só minha. Não era do meu pai, não era da minha mãe, nem do meu irmão, era minha. E eles estavam esperando eu dar o primeiro passo. Assim como eu dei um passo de seguir outra direção, eles ficaram esperando a minha hora de voltar, sem saber se eu ia voltar. Talvez eles achassem que eu já estava perdida. E você foi super Né? bem abraçada. Eles Fui. ficaram, o seu pai ficou ao seu lado o tempo inteiro. Hora nenhuma Ficou. você teve nenhuma Nenhum tipo de dificuldade. resistência, nenhuma. E eu tenho o privilégio de ter o meu pai e o meu irmão para me ensinarem. Né? É. O meu pai com tantos anos de experiência, né? Meu pai já vai fazer quase 80 anos. O meu irmão é zootecnista, entende muito, né? De tudo. Então eu tenho duas pessoas que eu confio muito e que basta um telefonema e perguntar, pedir conselho, orientação, o que eu faço? Qual que é o melhor caminho? E isso é um privilégio, gente, Não, maravilhoso. Quem que tem? Isso é um presente de Deus, um né? Você acesso. teve uma sucessão que você tem os seus guias ao seu lado. Exatamente. Não foi uma sucessão na dor, não foi uma sucessão na necessidade. Não. Inclusive, o tema da Tecnoshow esse ano são as gerações do agro. Sim. E a gente está conversando muito aqui sobre esse tema de sucessão. Porque para a mulher, ela é um pouco mais dolorosa. Porque na maioria das vezes, ela não vem com o privilégio que você teve. Sim. Ela vem pela dor, né? Porque assim,
não vamos falar que não existe, porque ainda existe essa barreira, sim. Sim, Nós existe estamos um preconceito enfrentando, velado, né? sem Hoje dúvida. estamos assim, se nós estamos aqui, é porque alguma mulher foi precursora para que isso isso que a gente- acontecesse, né? A sua mãe, a minha mãe, a sua, ou outras mulheres que a gente pudesse se inspirar. Mas a gente entende, sabe, que essa dificuldade é grande. E principalmente no agro, né? Que você tinha essa dor, você carregou essa dor com você sua vida toda. Sim. E aí você teve essa força depois de amadurecer, depois de passar por várias situações, mas ao mesmo tempo você teve o presente de ter alguém ali que pegou na sua mão e falou assim: vamos comigo. Exatamente. Eu tô ao seu lado. Que, assim, né, se a gente parar para pensar, a gente deveria era ampliar essa visão, né? Sim. Porque a mulher, ela nunca esteve desassociada do agro. Nunca. Nós em sempre estivemos lá. Em diversas né? circunstâncias, porque ela é a gestora da economia doméstica da casa dela, né? E quantas propriedades pequenas não foram sustentadas e fruto do trabalho dessas mulheres, até produzindo materiais, produzindo alimentos que eram próprio alimento. revendidos em feiras, né, produtos orgânicos, ovos, galinha, o que ela colhia da horta dela, do fundo da casa leite, dela, da o vaca. leite que ela faz um queijo, Olha um doce, Isso, né, não, olha porque que loucura. nós do estado de Goiás, o que a gente mais consome aqui são doces cristalizados, o doce de leite, a goiabada, a rapada. Gente, tudo produto que é feito no quintal da casa. E que sustentou aí inúmeras famílias Não, durante décadas, né? E você vê que é o trabalho da mulher. Porque você não vê o papel do homem nesses lugares, né? E você vê a mulher. E ela ali naquele trabalho dela, né? Ela construiu a história junto com aquele homem, dando espaço para ele em outra área atuar enquanto ela atuava ali. Isso. Eu acho que a gente está, na verdade, ressignificando o nosso papel dentro do agro, né? A gente está assumindo um papel mais de protagonismo. Fazendo um certo né? posicionamento da mulher. Eu acredito muito nisso, porque igual quando você entra nessa questão, a minha avó era da lida, era da fazenda, e ela formou 3 filhos médicos vendendo doces. Então, assim, o meu pai nasceu na fazenda, então ela teve 4 filhos, um era especial. Então, o que aconteceu? O meu tio, eles trabalharam para formar o meu tio. Então, meu tio foi para a faculdade com um acordo que quando ele formasse, ele formaria os outros irmãos. Mas era a base de venda de doce, era a base da venda do porco, né, que matava, da galinha. Então, ou seja, e ela era analfabeta. E ali, na lida, fazendo tudo veio do campo. A então, mãe do meu pai assim, também, ela não tinha muitos estudos, mas ela lavava roupa no rio e ela começou a ensinar os filhos a ler e escrever dentro de casa, mas ela falava: os meus filhos não vão ter essa história, eles vão estudar. Até que quando chegou a idade deles começarem a estudar, ela falou: eles vão para a cidade, sozinhos, estudar, mas tinha que vender os bolos que eram produzidos dentro de casa para poder sustentar as despesas de morar na cidade, né? Então você vê que a gente nunca está longe da nossa essência. Nunca. E as pessoas geralmente dizem que a mulher, ela entrava em uma casa pela cozinha, né? Hoje ela entra e senta na cabeceira da mesa. Não é verdade? A mulher do agro. E eu falo isso não é por competição ou por achar que a mulher está tomando o lugar do homem. É porque a vida inteira, como você comentou, Silvio, nós estivemos no agro. Nós sempre estivemos lá. O agro, ele tá Mas a presente. gente só olhava, só observava e dava apoio. Né? Até que chegou o momento que nós tivemos essa coragem de, aos poucos, ocupando os nossos lugares. De falar, eu tenho uma boa gestão, Eu consigo gerir, te ajudar. De ter essa A minha confiança, gestão de ter é esse posicionamento, eficiente. né? Exato. Porque é isso é tudo. mais ampla de tudo Exatamente. que tá Eu acontecendo. tenho estratégia. Entendeu? Eu sei fazer sentido. E tem um detalhe que a mulher ela tem que eu acho que é super interessante, porque a mulher, inclusive, pela necessidade de ocupar esse espaço que até poderia parecer que era muito masculino, mas nem tanto, ela se dedica mais.
Ela estuda mais porque ela precisa vir com mais respaldo técnico Sim. para ocupar aquele lugar e falar assim, não, eu estudei, eu tenho nós não temos a chance de errar. Nós não podemos temos errar, né? Não temos a chance de errar. Então, em todo lugar que nós vamos iniciar qualquer coisa, nós sempre chegamos muito bem preparadas. E a mulher, ela faz acontecer, né? Ela faz o movimento, ela tem esse dom, ela tem o dom de união, de estratégia, de visibilidade, ela consegue, assim, fazer várias coisas ao mesmo tempo, que né? eu acho maravilhoso é que o homem, eu acho que ele tem muito olhar para o resultado. Produtividade e resultado. A mulher não, ela tem um olhar para o que faz sentido. O processo, Para o né? que vai ficar, para o que ela vai deixar para as futuras gerações. A mulher, eu acho que Então, ela tem uma tem que fazer responsabilidade sentido. social, né? Ela enxerga com uma duração mesmo, assim, com o sentido de que os meus vão usufruir disso também, né? O que eu vou deixar para as gerações que virão? Você vê que a meio que gestão assim. feminina ela é muito voltada para um foco no valor agregado e na responsabilidade social. Aonde tem uma mulher no agro, você vê que tem trabalhos sociais, que ela trabalha junto com a comunidade local. Trabalha com o coração. Ela trabalha mesmo. com o coração, ela não é só o promove o financeiro. bem-estar, inclusive ali dos E ela sai funcionários e das construindo crianças. ponte. Sim, Construindo ponte. isso é verdade. Ponte para os filhos, para as futuras gerações. Pontes para os colaboradores, para os filhos dos colaboradores. Né? Sim. Pontes para fornecedores. Pontes para tudo. A mulher, ela Essa faz é a conexão. conexão. Isso. E É a temos que estar conectadas. Novamente, a gente volta a esse novo assunto, que tudo é conexão, tudo é estarmos ligadas, é sobre isso. E com toda essa tecnologia, vocês acreditam, de verdade, que essa tecnologia, essa conexão, ela ajudou, ela teve, assim, um papel fundamental na nossa vida? Ou essa conquista, ela foi realmente, assim, dia a dia somente nossa? Vocês acreditam que isso acelerou? Acelerou o processo, sabe? Deu mais visibilidade, deu mais O maior posicionamento. exemplo que Qual nós- que é a opinião de vocês em relação à conexão? A tudo isso que vem vindo no campo, no agro. Você é uma figura pública, né? Você é a resposta. A melhor Ingrid, exemplo a que Ingrid nós é o melhor temos. exemplo, né? Eu acho que isso aí Olha, você vai dar beijo aula para pra os gente. seguidores, né? Eu tô aqui te Sim. exaltando porque eu Ô, recebi. gente. Gente, vocês falaram com Justamente, ela. assim, uma postagem que a gente faz, porque pra nós isso é tudo muito novo, né? É um aprendizado, toda essa tecnologia, não foi Sim. uma opção, nós tivemos que entrar, eu até 3 anos Aprender. atrás, eu sou da época da lista telefônica, a gente precisa, né, não é? Amarelão Precisa de lá, alguma micro coisa, amarelo. vamos na lista telefônica. Nós estamos falando Então, de leilões que a gente realizava isso. totalmente presencial. Hoje Totalmente. ninguém faz leilão presencial mais. Totalmente. E aí daqueles produtores, daqueles leiloeiros, de quem leva seu gado e que não colocou ele, inclusive, num leilão que Virtual. Não usou a tecnologia, né? tem a Não, usou a tecnologia a favor dele ali, né? Não, a tecnologia ela faz muita diferença mesmo. Principalmente eu vejo que a geração de agora realmente eles precisam de ter alguém para se inspirar, para isso, para aquilo. Quando eu comecei com o Instagram e tudo mais, foi assim, eu sempre gostei, né, de postar tudo. E nós temos, sim, muitas mulheres que o povo fala. Às vezes as meninas que me conhecem, elas falam, nossa, você é isso, você é aquilo. Não, mas tem muitas mulheres, muito mais do que eu. Só que por não estarem Sim. no Não Instagram, terem visibilidade, não terem né? tanta visibilidade, parece que eu sou, sabe, o maioral, mas não, é só porque eu tô ali. E aí Porque acaba... você Porque você usou teve a tecnologia. coragem, Eu sei, né? a Você teve a tecnologia, coragem de exatamente. colocar a seu favor. E faz muita diferença, porque assim, quantas meninas, que meu público é mais feminino e é mais estudante de medicina veterinária. Então, geralmente é o pessoal do ensino médio até formar e virar veterinário. Então, Esse é o seu público. é o você público, é o do atinge. terceiro ano até veterinário. Tá. Mas é uma galera mais nova, assim, de 20 anos tá. e tudo mais. E aí eles falam, nossa, ver você atuando no campo quer dizer que eu posso realizar o meu sonho. Graças a você que meu pai me deixou fazer tal coisa. Nossa, se não fosse você falando, meu pai não deixaria. Ou então, nossa, o que você fala pro meu pai é lei. Tudo que você fala, ele aplica aqui na fazenda, ele gosta, então ele deixa eu fazer isso e aquilo. Gente, olha o Gente, poder. eu recebo tanto depoimento desse e tantas pessoas que passaram pelo que você passou, que tipo assim, os pais não deixaram fazer medicina veterinária justamente por ser um
quando a gente fala masculino, isso, um curso mais masculino, principalmente com grandes animais, né? Que eu trabalho com grandes animais. E aí fala, não quero isso pra você, você tem que... Se você quer veterinária, você vai pro pet, que é mais tranquilo, você vai pra clínica e tudo mais. Ou então vai fazer um odonto, que eu escutei isso também da minha avó. Eu da minha imagino. avó. Não, você não quer ser dentista, fazer odontologia, trabalhar no ar-condicionado, cheirosa. Por que você quer ir pro curral, ficar fedendo vaca? Eu falo, mas eu Nossa, é o quero, melhor eu não lugar sei do mundo. também. Aquele Não sei cheirinho, por né? quê, mas eu quero. Eu acho. E aí... elas me mostram, né, pros pais, e aí acaba convencendo, então faz muita diferença. E muitas meninas falam pra mim que fizeram outros cursos, e aí me vêm e falam assim, não, por causa de você eu vou ter coragem de começar a veterinária, porque é o meu sonho e esse desejo fica pulsando em mim. Então, realmente, a raiz, ela é muito forte. E eu sempre falo pra todo mundo, não adianta, se você quer a medicina veterinária, se você quer o agro, não vai por outro caminho, porque você vai querer voltar. Vai voltar. Sim. Então assim, Bom você vai filho, a ficar... casa torna. Claro Volta. que não são todas as histórias, tenho certeza, foram 20 anos maravilhosos de arquitetura. Sim. Mas, né, não são todas as histórias que são frustradas, mas você fica com aquele desejo. Você fala, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ingressado? Tivesse ido contra tudo e apenas a minha vontade? Eu, graças a Deus, fui obediente. Eu segui. E aí eu não E fui. você teve uma resposta, né? Eu Mesmo que tive. muito dolorosa, É. mas ali você teve alguém que te guiou Foi. e foi uma resposta. E ele foi o único. Sim, ele foi então, o único. Eu fui isso- contra todos. Foi nós dois É, que queríamos. como se diz. Foi contra todos. Foi bem Deus difícil. presente ali em você Foi. e você escutou. Você É. simplesmente foi obediente. É isso Então mesmo. é sobre isso. E às vezes a gente demora um pouco mais pra ser obediente, né? É. Nossa. Então, assim, faz parte do ser humano e também tá tudo bem. E também tá tudo bem. Agora, sabe o que eu queria comentar? Que a gente não pode sair desse podcast sem enaltecer. Porque, assim, é como eu disse, pra gente estar aqui, teve alguém que foi precursor pra isso. É. E todas 4 somos agropates, então é um movimento que nos uniu, um movimento que hoje a gente usa como inspiração. As meninas estão fazendo, assim, um trabalho sensacional, né? Quando a gente fala de Anitta, Roberta, Michele, Monique. Eu sempre gostei de organizar eventos, isso é uma coisa que tá sempre em mim, mas não só eventos, é uma liderança. Né? Tudo isso. E o trabalho que elas vêm desenvolvendo, né? Abrindo esse caminho, essas portas para todas nós, eu nunca passaria pela minha cabeça que eu iria estar aqui gravando um Beatcast com mulheres do agro na Tecnoshow. Então, assim, tudo começou a mudar a partir desse movimento, quando eu me conectei com a Anitta, a gente conversou, depois a Michelle me abraçou muito. Então, assim, um movimento sensacional que elas estão fazendo, todo o trabalho. E é o que você falou, elas tiveram coragem, porque não é fácil. Pensa, hoje nós somos o quê? Ser mais de 150 mulheres para você administrar, para você dar atenção, para você trazer propósito, para você fazer todo um movimento. Não é Então, fácil. assim, não é. E eu costumo dizer assim, que é questão até de empatia, né? Porque as pessoas costumam falar assim, se eu aprendi com o Ricardo Arantes. Ele foi até um convidado, convidei o Ricardo pra vir aqui. Eu falei, Ricardo, eu queria tanto que você estivesse no Beatcast, porque você foi a primeira pessoa que conseguiu que eu entendesse o que era empatia. Eu fui numa palestra dele, num dia de falo muito campo, sobre ali em funcionários. Acreúna, isso. E ele falou assim, gente, as pessoas têm mania de falar que empatia é você se colocar no lugar da pessoa. E não tem como eu me colocar no seu lugar. Não tem como eu me colocar no seu lugar. Cada um tem um sentimento, cada um tem um momento, cada um sente uma dor. Empatia nada mais é do que você falar assim: vem comigo, eu tô do seu lado. Vamos. Então, assim, e a partir do momento que nós estamos ao lado delas, carregando esse movimento, trazendo esse movimento, nós todas estamos tendo empatia, então o mundo fica melhor. E nós, como mulheres, acho que a gente sabe fazer isso muito bem. Muito bem. Então a gente precisa de enaltecer o trabalho delas, não poderia de deixar de falar disso. Eu tive agora em Lucas do Rio Verde também, com o trabalho das agroligadas, eu fiquei encantada. E como vários outros que existem, né? Pra mim é tudo muito novo, eu sou uma formiguinha perto de vocês, mas vocês são mulheres que me inspiram. Então, assim, foi sensacional estarmos aqui, batermos esse papo. E vocês têm alguma coisa que vocês queriam deixar? Isso sirva de referência, isso sirva de inspiração para que elas se conectem a nós e que possamos fazer um grande trabalho, né? Quando a gente estava pensando sobre esse convite, né? Acho que todas nós paramos para refletir um pouco, né? Sobre o que seria esse momento e o que a gente queria deixar até de
de recado, né? Porque, afinal de contas, nós temos famílias, né? E acho que os nossos primeiros seguidores são os nossos parentes, né? É. Pai, mãe, marido, filho, É. né? Irmão, eles estão... A Ana veio contando que a mãe dela... Qual canal? Onde que eu vou assistir? A minha avó, ela entende mais de veterinário que qualquer outra Aí, ó, pessoa. tá Porque gracinha, ela gente. só adora E ela- live. e ela Até as do acompanha, João. né? Eu falo, vô, não precisa assistir o do João, porque o do João é xinga. E fala, gracinha. não, tá aqui, é uma curtida, que ela é cearense. E filhos, né? Os filhos olham pra gente com um olhar de admiração, assim, muito grande. Eu acho que o nosso primeiro legado, nosso primeiro recado é direcionado para a nossa descendência, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é essencial, primeiro é amor ao campo, né? Depois a valorização e o reconhecimento do sacrifício de todos os nossos antepassados que marcaram a terra. Né? A gente está aqui hoje porque alguém um dia teve ousadia de desbravar uma terra, porque para nós hoje, com toda a tecnologia, é muito fácil a gente arar um campo, pensar, né, em preparar uma terra, mas há décadas atrás isso era trabalho de muito sacrifício, totalmente né? diferente, Assim, totalmente. Era Pra outra outra realidade. outros animais. Então, assim, o que eu tenho certeza, pensando, né, sobre tudo que a gente conversou, que a gente se propôs, é venha com propósito e não com permissão. Se você faz bem, você não precisa te pedir licença. Porque isso vai ser tão inerente ao seu trabalho, aquilo que você é, que você vai se destacar naturalmente e aquilo vai ser necessário, como foi no caso, inclusive, da Ana, é necessário a presença dela, né, dentro da fazenda, ali dentro daquele trabalho, como é necessário o meu trabalho, o meu papel desempenhado junto, né, ao meu pai, às minhas irmãs, ao meu marido, e eu tenho certeza absoluta que é necessário e essencial, né, o trabalho da Isa e o seu, Ingrid, né, assim, e acho que nós mulheres, acho não, tenho certeza, que nós hoje estamos deixando como legado um caminho que vai ser trilhado pelas futuras gerações com muito mais liberdade do que o que a gente já foi. Então, eu tenho certeza que o caminho que eu já percorri, a minha filha vai percorrer com mais leveza, com mais acesso à informação, com mais protagonismo, com mais valorização e com certeza, uma rede de apoio tão fabulosa quanto a que a gente conseguiu construir, né? Sim. Aqui entre nós, a partir do grupo que as meninas ali decidiram também, né? Porque eu acho que mulher faz isso, né? Aonde ela tá junto, ela já monta uma rede de apoio para trocar informações, já se abraçam, já superam essas barreiras ali e elas vão trocando informações de tal forma que eu tenho certeza que o que eu conheço hoje, inclusive, teve mudanças significativas a partir do que elas também propõem ali para nós. Né? A Agropates, para mim, tem sido escola. Sim. Porque como eu vivi sempre num ambiente muito masculino lá na construção civil, eu não tinha essa rede de mulheres. Quando eu vim para o agro, e eu pensei, bom, serão os homens de novo, né? Vamos Mas de novo. quando eu me encontro com essas mulheres, com vocês, né, com o nosso grupo de membros, eu vejo um lado que eu nunca vi na minha vida. Olha que louco. Eu nunca tive mulheres perto de mim. Eu vou fazer 51 anos. Foram quase 5 anos. Eu duvidava das mulheres. Sempre teve E eu o pé chegava a atrás. duvidar de mim mesma. E esse mundo, esse universo feminino que eu entrei agora tem 2 anos. Só 2 anos que eu vim pro agro. Que eu vim pra minha essência. Que eu tenho essa rede de apoio de mulheres que me ensinam, né? Que me dão um colo, que me dão incentivo. Então, isso pra mim é muito novo, isso é bênção. Como eu demorei a compreender e ver o valor de uma mulher. Mas hoje é você quem tá ensinando, porque se eu estou aqui é por sua causa. Porque quando tudo aconteceu, para quem foi a primeira pessoa que eu liguei?
E o que Pois você é. me disse? Isa, eu tenho uma coisa, eu tenho coragem. Coragem. Então vamos que eu tô ao seu Eu lado. nunca fiz um podcast. Sim, ela nunca fez, eu também Eu não sei fazer, somos mas eu tenho novatas. coragem. Eu falei assim, Ana, eu quero a sua opinião. Eu vou conversar com a Silvia, eu tenho uma reunião com ela amanhã, vou convidá-la. E o que é? Eu nunca mais vou esquecer daquilo. Foi uma lição. Falei, eu quero a sua opinião, porque assim, vocês são minha referência, sabe? É o meu aconchego, como se vocês fossem a minha mãe ali no agro. Falei, o que eu faço? Ela falou assim, vamos, porque eu tenho coragem. Nossa. E aqui nós estamos. Pois Já ligou é. pra Ingrid, já resolveu tudo e aqui tá a conexão. Graças a E foi Deus. sensacional. Você vê, liderança e coragem não tem gênero. É. Não, Não tem. Não tem não gênero. tem. Isso aqui, gente, não é sobre gênero. É sobre você ter coragem, você ter liderança e segurar uma na mão da outra. E vai com medo, mas vai. É, Exato. e é o medo que trava tantas pessoas, né? Como a gente fala muito das meninas que me acompanham, a palavra que vem em todas as mensagens que elas me mandam é o medo. Medo de não ser aceita, medo de ser um ambiente muito masculino, medo de preconceito. E eu sempre falo isso, gente. Larga esse medo de lado. Ou então, se você tá com medo, vai com ele mesmo. É. Mas você não pode deixar ele te dominar, né? E aí elas muito me perguntam, mas será que eles vão deixar eu fazer alguma coisa? E aí o que eu respondo sempre pra elas, que vai de encontro ao que você disse, só que com outras palavras, é que contra a competência não tem argumento. Então, se você é competente, pronto, acabou. Você vai mostrar seu serviço ali sem precisar que alguém te valide. Simplesmente é um serviço bom, é um trabalho bem feito, você sabe fazer aquilo e acabou. Não precisa de mais nada, que vai diretamente com o que você falou, né? Sobre Vai você não com precisa propósito, é, mas sem permissão, mas sem vai. permissão, mas vai, exatamente. Você não precisa ser aceita em um lugar. Se você é boa, depois vão te pedir pra você ficar, que foi igual o caso do seu pai. Você, Isso. né? E falou assim, não, vem agora, vem que a gente tá te esperando, né? E você nem sabia que precisava tanto também ao mesmo tempo. Então, eu fiquei muito feliz de participar. Nem acredito que é o primeiro de vocês. Primeiro. Eu tava super assim. Aí eu falei, nossa, ela é boa Nós somos apresentadora. corajosos. Somos corajosas. isso mesmo. A Ana E me a passou a lição- coragem, a Silvia me deu a estabilidade. Oi, e pra você ver como que as mulheres são, né? Sim. Uma passou coragem pra outra e a gente vai e todo mundo fala, não, se ela tá comigo, é aquele negócio da empatia do Ricardo. Isso, e aqui Se a ela gente tá comigo, a gente vai, eu consigo também, todo mundo se abraça e todo mundo vai, né? a gente Vamos faz chegar lá, a gente acontecer. resolve. A gente resolve. Meninas, foi um papo muito gostoso, leve, cheio de propósito e que hoje essa nossa conversa possa assim, inspirar mulheres que elas possam ocupar o espaço que elas tanto almejam com muita firmeza e com muito coração, Amém. né? Eu acho que esse é o Amém. nosso propósito. É o propósito. Muito obrigada mesmo e vamos fazer mais podcast, porque eu gostei. Nossa, tem que Nosso da próxima nome é vez tem que ser, tem Pronto. que ser maior, que aí a gente se emociona de novo, chora de novo, ri de Exato. novo. Ah, nós vamos temos lá. muita história pra contar. Muito. Nossa, Se deixar, a gente fica aqui o dia todo. É. muito. Obrigada mesmo. Já tá com gente. gostinho de quero mais. Sim. Obrigada mesmo, foi ótimo. Então nós encerramos aqui mais um episódio do Bitcast. Até mais.